Chama-se Timeline, Biografias Intemporais e visita algumas personalidades centrais na história da Universidade Católica Portuguesa. O padre José Bacelar e Oliveira é a primeira referência desta coleção e chega-nos pelo livro da autoria de Carlos Morujão, que hoje está aqui entre nós. Muito boa tarde, obrigado por estar aqui no programa Eclésia. Boa tarde. Temos aqui uma figura central na história, digamos, nas origens também da Universidade Católica, o padre José Bacelar e Oliveira. Podemos dizer que é uma figura determinante desde logo até para o perfil que a Universidade guarda ainda hoje. Sim, eu estou convencido que sem o Padre Bacelar a Universidade Católica não teria existido, ou pelo menos não teria existido tal como nós a conhecemos hoje. A Universidade Católica é um projeto muito antigo da Igreja Portuguesa, eu diria até que é mais antigo do que o Padre Bacelar. Em todo caso, sem a ação do Padre Bacelar, que não começa em Lisboa, começa em Braga, como penso que é mais ou menos sabido. O Padre Bacelar foi o reitor da Faculdade Pontifícia de Filosofia de Braga, onde começou de facto a Universidade Católica, e sem essa ação que ele começou a desenvolver em Braga e o conjunto de professores que o acompanharam, eu estou convencido que a Universidade Católica ou não existiria de todo, ou então teria uma feição completamente diferente daquela que nós conhecemos hoje. É alguém da área da filosofia, portanto ele traz tem esse percurso, mas com uma sensibilidade muito própria no que toca ao olhar a universidade e ao posicionar a Universidade Católica entre as suas congéneres que já existiam em Portugal, no sentido de ela não ficar acantonada meramente no ensino da religioso, da teologia, nomeadamente na preparação dos futuros sacerdotes. Sim, o Padre Bacelar tinha uma visão da universidade que ia muito mais além do que uma universidade centrada na formação do clérigo, digamos assim, ou dos leigos interessados em filosofia, em teologia, em ciências religiosas, em direito canónico. Ele tinha uma visão bastante alargada da universidade, que nesse aspecto corresponde aproximadamente àquilo que ela é hoje, ou àquilo que ela quer ser hoje, e aos projetos que hoje existem para a expandir. Mas é curioso que quando o Padre Bacelar começa a ocupar-se destas coisas, ou seja, da administração e da planificação, diz ele, sem nomear o seu interlocutor, há alguém, e ele diz mesmo, um dos nossos maiores, não sei de facto quem seja, que lhe diz, olha, tu és um filósofo e não vais conseguir fazer nada. E o Padre Bacelar refere essa circunstância numa carta ao Cardeal Patriarca, Dom António Ribeiro, no fundo para lhe mostrar que, apesar de ser filósofo, tinha feito muita coisa e estava a fazer muita coisa. É desafiante, desde logo, para ele próprio, mas também no confronto, entre aspas, digamos assim, das suas ideias com a própria Igreja de então, com os bispos, no sentido também de sublinhar a sua ideia para a Universidade Católica. Sim, eu tenho a ideia de que o trabalho do Padre Bacelar, a certa altura, foi um trabalho muito solitário. Não chego a dizer isso na biografia, também não tenho elementos suficientes para o dizer, mas a impressão que retiro da vária documentação que eu consegui consultar e que foi posta com muita generosidade à minha disposição, é a impressão de que o Padre Bacelar muitas vezes lutou sozinho e lutou contra algumas ideias dominantes sobre o que deveria ser a Universidade Católica. Ele tinha uma grande persistência, uma grande resistência, uma grande obstinação, no bom sentido do termo, e foi essa capacidade de criar, de fazer acontecer, que lhe permitiu levar para diante o seu projeto. Não podemos também ignorar que o nascimento da Universidade Católica, quando abre portas, digamos assim, porque está toda uma grande história anterior a esses momentos, mas é um período de alguma forma conturbado também na realidade social, política de Portugal. Estamos numa fase, quer seja de guerra colonial, poucos anos depois também entramos num período revolucionário, e são momentos muito desafiantes para a Universidade Católica, então muito jovem ainda, não é? Sim, era uma época de renovação da Igreja no seguimento do Concílio Vaticano II.
Era uma época de crise do regime do Estado Novo, quer pela guerra colonial, quer por razões internas também. Eu tenho a sensação de que o padre Bacelar passou um pouco à margem desses acontecimentos. A sua preocupação era, de facto, primeiro foi a filosofia, depois foi a teologia, depois foi a Universidade Católica. E esses movimentos, quer do interior da Igreja, quer de contestação ao antigo regime, são movimentações que lhe passaram, passa a expressão, um pouco ao lado. Aliás, eu tive a oportunidade de consultar uma série de documentos sobre esses anos de preparação da Universidade Católica, já nos anos 60, com reuniões em Braga, em Lisboa, em Coimbra, em Évora, onde participaram muitos personagens que nós conhecemos como personagens importantes na renovação da Igreja e na transformação política de Portugal nos anos seguintes, e retirei sempre a sensação de que o padre Bacelar estava um pouquinho à margem dessas movimentações. A sua preocupação não era essa. Estava focado na sua Estava focado universidade. na criação da universidade, que era um projeto pessoal, era um projeto da Companhia de Jesus. Como sabe, a Companhia de Jesus perdeu a sua universidade no século XVIII, no tempo de Marquês de Pombal. Havia a grande vontade da Companhia de restaurar ou de recuperar a sua antiga universidade, e essa era a sua preocupação fundamental. Podemos dizer que esta é uma coleção, digamos assim, este é a primeira figura em torno da qual ela se centra, mas é um subsídio, um contributo também para que a memória não se perca. É determinante, podemos dizer que é essencial hoje em dia para qualquer instituição, para que ela se mantenha viva e essencialmente coerente e fiel, não é? Ter muito presente aqueles que de alguma forma a moldaram, que lhe deram um perfil, estas características que ainda hoje procura guardar? Bem, eu não sou o diretor da coleção, sou apenas o autor do primeiro volume, mas tanto quanto eu sei, a intenção da Fundação Amélia de Melo e da editora da Universidade Católica é apresentar um conjunto de personalidades que foram importantes não só para a Universidade e para a Igreja, mas também para a sociedade portuguesa. Seja do ponto de vista político, seja cultural, seja social. E, portanto, os biografados, digamos assim, não são apenas pessoas que nós na Católica, ou de que nós na Católica nos recordamos, mas também pessoas de que a sociedade portuguesa, de certa forma, ou se recorda ainda, ou se não se recorda, devia recordar se esta coleção será a oportunidade para o fazer. Falou nos biografados, a biografia em si. Ainda lhe perguntava qual foi os cuidados que teve, digamos, ao elaborar este trabalho, que são traços biográficos do padre José Bacelar e Oliveira. Sabemos que as biografias podem surgir de muitas formas, não é? E com diferentes intenções. Que linha metodológica, digamos assim, seguiu? Que cuidados procurou ter também ao trabalhar aqui a figura do padre José Bacelar? Como sabe, sobre a Universidade Católica, desde as comemorações dos seus 50 anos, existe muita informação. Eu não quis repetir essa informação. E, portanto, tendo que falar da ação do padre Bacelar na Universidade Católica, queria dizer mais coisas sobre ele. E, sobretudo, queria perceber que tipo de pessoa foi ele. E essa pessoa nem sempre transparece dos documentos oficiais e dos testemunhos oficiais. E, portanto, eu precisava de encontrar 3 ou 4 testemunhos, escritos ou orais, que me dissessem: o homem é este, e fez isto por esta razão. E penso que encontrei. Não quero estar a retirar aos leitores, eventuais leitores, a surpresa da descoberta, mas penso que encontrei 3 ou 4 documentos, que não são documentos oficiais da Universidade Católica, que não são documentos sequer da Companhia de Jesus, que não são documentos, digamos, que testemunhem a sua atividade científica ou filosófica. São documentos de alguma forma particulares, ou então dirigidos a um público muito restrito, que me revelaram alguns aspectos que me surpreenderam. Uma personalidade complexa, não se pode, digamos, perceber de um único traço, tem aspectos contraditórios, tem interesses na sua vida que eu não adivinhava que pudessem existir num sacerdote jesuíta, num reitor de uma universidade, num filósofo. E foi esse lado mais íntimo, digamos assim, que nunca se consegue desvendar completamente, porque a intimidade de alguém é sempre um mistério até certo ponto inacessível, mas foi esse lado mais íntimo que eu quis
também retratar nesta biografia. Fica desde já elementos que nos aguçam a curiosidade e ela pode ser satisfeita na visita a este livro que está agora disponível sobre o Padre José Bacelar e Oliveira, esta coleção Timeline da Universidade Católica Portuguesa. Carlos Mourujão, muito obrigado por esta partilha breve, mas que, digamos, somaria um pouco também da riqueza que está contida neste seu trabalho. Muito obrigado pela sua presença.